pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles são muito importantes na composição do nosso material genético e ele é composto de carboidratos. Lá na aula de carboidratos nós falamos um pouquinho sobre a composição do nosso material genético, falando um pouquinho sobre a ribose e sobre a desoxirribose. No caso, a ribose está relacionada com o RNA e a desoxirribose com o DNA. Lembrando dessa prerrogativa aqui que nós temos as pentoses. Uma pentose é um carboidrato. Então, esse carboidrato vai compor o que nós chamamos de ácidos nucleicos. Mas não só os carboidratos, porque para formar o DNA e o RNA, nós precisamos do que nós chamamos de bases nitrogenadas, que, por sinal, muda do DNA para o RNA. Então, aqui nós temos a adenina, que é chamada de A, nós temos a guanina, que é chamada de G, nós temos a citosina, que é chamada de C, e a timina, que é chamada de T. Essas bases nitrogenadas estão relacionadas com o DNA. Lembrando que a adenina, a guanina e a citosina, ela também tem no RNA. Mas nós temos uma base nitrogenada que é chamada de uracila, que é o U. Essa uracila, ela é exclusiva do RNA. Quando nós temos essas bases formando o nosso DNA e o nosso RNA, nós temos sempre em pares, tá? Então, essas bases elas vão estar relacionadas sempre em pares. Então, a adenina, ela faz par com a timina ou com a uracila se for no RNA, certo? A timina, ela faz par com a adenina. A uracila, ela faz par com a adenina também, tá? A guanina faz par com a citosina e a citosina com a guanina. Tá? Então, aonde vocês costumam ter dificuldade é justamente aqui, ó. A adenina, numa sequência de uma base, numa sequência de ácidos nucleicos, formando uma fita de DNA, toda vez que a gente tiver adenina, ela vai se ligar na timina se for DNA, ou ela vai se ligar na uracila se for o RNA. Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona. Vou colocar uma sequência, essa sequência de bases sempre vem em trincas, tá? Então são trincas de base. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui essa trinca de base. Aqui eu falo para você que isso daqui é uma fita de DNA. Ela precisa passar por uma duplicação, tá? Então, quando a sequência de DNA, essa é a DNA, a fita original. Aí eu tenho a DNA, a segunda fita, certo? Então, ela passou por uma duplicação. Toda vez que ela passa por uma duplicação, ela vai combinar as bases. Então, o G ele só liga com o C. Então, aqui fica C. O C liga com o G, então aqui fica G. O T que está no DNA, ele vai ligar com o A. O C com o G. O A, agora que vem o problema. Nós estamos no DNA, então esse A ele tem que ligar com o T, certo? Esse T com o A e assim sucessivamente. Se eu pegar essa segunda fita de DNA e for transcrever aí, for passar essa fita para o RNA,
Aí, então, em vez do A se ligar com a timina, com o T, ele vai se ligar com o U. Vamos ver como fica. O C vai para o G para o C. Agora, esse A, ele não vai virar T, ele vai virar U, porque é a uracila. Aqui, o G com o C, o T com o A e o A com o U. Aqui, o C com o G com o C e o T com o A. Tá? Então, percebam que eu dei uma primeira fita, essa fita eu fiz a duplicação dela, que a gente vai entender um pouco mais no vídeo de síntese proteica, que vocês podem acompanhar aí. E esse DNA, ele se transformou em RNA, então sempre em trinca de bases, combinando as bases nitrogenadas. Quando a gente fala de ácido nucleico, a gente fala também de quando fala de RNA, né? Nós falamos de 3 tipos de RNA que tem, tá? Nós temos lá o mRNA, que é o RNA mensageiro. Como o próprio nome diz, o RNA mensageiro, ele vai transmitir aquela mensagem, ele vai transmitir a mensagem. Nós temos o tRNA, que é o transportador. Esse transportador, ele vai transportar essa mensagem. E o rRNA, que é o ribossômico. Esse ribossômico é o que vai fazer, ele tem ribossomo associado, então ele vai fazer a confecção da proteína lá na síntese proteica, quando a gente for falar, né? Então você pode acompanhar aí no vídeo de síntese proteica, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses tipos de RNA. Lembrando, RNA mensageiro é aquele que coloca ali a mensagem, né, que mostra a mensagem, transportador leva esta mensagem e o ribossômico é aquele que vai produzir o ribossomo para produzir então a proteína. Lembrando que esse conteúdo ele está intimamente ligado com a síntese proteica, então não deixem de assistir aí o videozinho sobre síntese proteica, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e até a próxima!